António Costa e Silva, antigo membro do governo português, desempenhou as funções de Ministro do Mar e da Economia, veio esta semana a Macau para participar no Festival Literário Rota das Letras. Na manhã de segunda-feira concedeu aos canais portugueses da TDM uma entrevista gravada num bem cultural, precisamente no primeiro andar da Livraria Portuguesa. Professor António Costa e Silva, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado. Veio participar em 3 momentos diferentes, digamos, falou 2 vezes dos livros ou de temas relacionados com os livros que estão à venda e que temos, os nossos, pelo menos ao nível da televisão, os nossos telespectadores podem ver aqui, um pouco aqui, estão aqui expostos, o Desconseguir Angola e depois Governar no século XXI, mas o que eu pedia para começar essa nossa conversa era, que balanço é que faz esta presença neste festival literário? Não, o balanço é extremamente positivo. Acho que o Festival Literário é uma grande plataforma de fertilização cruzada entre os diferentes conhecimentos, saberes, instituições. Penso que foi extremamente profícuo o festival ter terminado ontem com o debate sobre a geopolítica internacional e o papel que Macau tem como grande plataforma para unir o mundo lusófono com a China e desenvolver no processo de transformação que também está a ocorrer na China e no mundo. Eu penso que isso é absolutamente vital nos tempos que correm, porque estamos a ver do outro lado do Atlântico o desenvolvimento de guerras tarifárias, de guerras comerciais, e a China e a União Europeia. Sobretudo no painel de domingo à tarde, surpreendeu alguma posição assumida pelos seus colegas de... Surpreendeu a posição do professor Michael Sher, que é da Universidade de Hong Kong, que é um historiador que está extraordinariamente pessimista sobre o desenvolvimento da política norte-americana. Portanto, ele tem uma opinião muito forte e assertiva, que as instituições democráticas americanas estão a ser destruídas, que o país pode chegar a uma guerra civil, enfim, são opiniões que, enfim, teremos que validar, mas sem dúvida nenhuma que está em transformação um grande processo nos Estados Unidos, ao nível da erosão das instituições, das guerras tarifárias que já provaram que não conduzem a lado nenhum. Aliás, foi ontem discutida a lei de Smoot-Hawley, a lei tarifária de 1930, exatamente desenhada para expandir as exportações americanas, diminuir as importações. Na altura taxaram produtos de 25 países e o resultado que teve foi conduzir o país a uma recessão económica, depois à Grande Depressão de 1930. Não foi o único fator, mas foi um dos fatores que, coligado com os outros, enverdou por esse caminho. E hoje não estamos a aprender nada com os erros do passado e temos esta espécie de nacionalismo agressivo, o America First de um lado, que é copiado por outros países, e é por isso que eu acho que Macau, que é uma grande plataforma de conexão com a China, pode, com o mundo lusófono, também com a União Europeia, neste século Mas o mundo está muito difícil a atravessar, sobretudo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o seu momento mais complexo, que pode vir a colocar em causa a sua vida coletiva. Sim, sim. É uma encruzilhada que nos pode levar à destruição. Absolutamente, estamos a viver uma encruzilhada, é ver o que se passa também relativamente à União Europeia, projeto europeu, e eu sou um europeísta, acho que o projeto europeu foi um dos projetos mais extraordinários do século XX, contribuiu para manter a Europa imune a conflitos devastadores como foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É preciso ver que entre o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, e o fim da Segunda, em 1945, morreram mais de 100 milhões de pessoas na Europa. E a Europa foi até hoje o continente faltor dos 2 grandes conflitos mundiais. Como é que a seguir a ordem foi estabilizada com 4 vetores que são absolutamente cruciais? Um é a contenção do nacionalismo agressivo e, portanto, na Europa isso foi feito com o projeto europeu, que conteve o nacionalismo agressivo dos países, com a democracia e o reforço das instituições democráticas, com o desenvolvimento do comércio internacional, o comércio livre, que hoje também está em causa com o surgimento do protecionismo, e o último elemento que hoje também está em causa é a proteção europeia através da segurança providenciada pelos Estados Unidos. Mas a Europa, tudo isto está a mudar. Aquilo que nós hoje chamamos de União Europeia, com as suas grandes características, com as suas grandes conquistas, a começar pelo facto de ter sido possível não ter nenhuma guerra. Por outro lado,
o facto de o Estado Social, que é provavelmente a maior conquista e a existência consolidada das democracias, é isso que pode estar em causa? Eu acredito que nós vamos encontrar um caminho para conseguir manter o Estado Social e manter o desenvolvimento da economia, porque isso é absolutamente fulcral para o futuro. Agora não podemos esquecer que estão a crescer os movimentos extremistas na Europa, sobretudo de extrema-direita, que já conduziram no passado a situações de guerras autofágicas que destruíram o continente. A Europa, na primeira metade do século XX, teve 2 vezes à beira do suicídio. Eu espero que se aprendam com essas lições. O que é que tem que se fazer? Tem que se mudar o modelo económico. Nós, na Europa, nos últimos anos, na Europa, na União Europeia em geral, a economia tem estado estagnada. Em Portugal tem crescido e acima do crescimento da União Europeia. A economia portuguesa em 2022 cresceu 7%, foi o maior crescimento desde 1987. Em 2023 voltou a crescer 2,5%, 5 vezes acima da média europeia. Mas quando olha para o conjunto da economia europeia, a Alemanha está numa situação de recessão, a França com dificuldades. E porquê? Porque a Europa apostou no modelo de desenvolvimento, sobretudo a Alemanha, modelo baseado nas exportações, com a indústria tradicional, a indústria sem pesada, Europa, mas dependente do gás russo, que era muito barato. Sem a Alemanha, sem a França, a Europa pode sobreviver? Não, não pode sobreviver, mas a Alemanha está-se a reinventar e a França está-se a reinventar também. O jornalista alemão Wolfgang Munchau, de Financial Times, escreveu um livro sobre a Alemanha que se chama Kaput, a demonstrar que o modelo alemão, baseado na indústria pesada, era um modelo arcaico, dependia muito do gás barato russo, e com a invasão da Ucrânia, a Alemanha não teve acesso a esse gás barato russo. Eu fui das pessoas que, na altura, convidado pelos deputados portugueses ao Parlamento Europeu, levou várias vezes, durante a primeira década do século XX, do século XXI, à discussão na União Europeia sobre a política energética, defendendo que devíamos conectar a Península Ibérica através de gasodutos, porque na Península Ibérica já tínhamos mais de 50% da recepção do gás natural liquefeito. Mas os alemães não quiseram fazer nessa altura, nem os franceses. A Península Ibérica continua a ser hoje uma ilha energética e, se isso tivesse sido feito, tinha-se evitado este desastre autêntico. Porquê? Porque a Alemanha teve que importar gás dos Estados Unidos da América e do Qatar, é muito mais caro e, portanto, perdeu competitividade. Mas todo esse modelo hoje tem que ser reinventado. O novo chanceler já tem um caminho para desenvolver essa transformação. Vamos ver se funciona, esperemos que funcione, mas o projeto europeu é hoje o projeto decisivo para lutar pela democracia no mundo. Temos do outro lado do Atlântico a erosão das instituições democráticas. O historiador de Yale, Timothy Snyder, historiador norte-americano, diz que o presidente Trump está a dar cabo das instituições democráticas e vai terminar com uma grande erosão dessas instituições e, portanto, nós temos que na Europa defender a democracia. Professor, corremos o risco de que nos Estados Unidos o presidente Trump tenha a tentação de fazer o que outros líderes já fizeram, que é continuar ou procurar continuar para além daquilo que é hoje o que está consagrado constitucionalmente? Sim, eu penso que já está mais ou menos claro. Ainda ontem no debate sobre geopolítica, também o professor Michael Sher, que é um historiador norte-americano que trabalha em Hong Kong, dizia isso, que o presidente Trump tem pouco respeito pela Constituição. Portanto, a teoria deste historiador é que ele, ao longo deste mandato, vai tentar subverter as regras democráticas, alterar a lei eleitoral, portanto, desrespeitar a Constituição, e isso é gravíssimo. Se isso acontecer, temos aquilo que era a democracia, a maior democracia do mundo, e que foi absolutamente fulcral ao longo destas últimas décadas para manter estes valores liberais e da ordem democrática liberal, a ser completamente erodida e transformada e revertida a partir do seu interior. E, portanto, há também, como mencionei, o historiador Timothy Snyder e outros norte-americanos que trabalham nos Estados Unidos, que dizem que vai haver essa ilusão das instituições, combinado com um elemento novo, porque o presidente Trump trouxe o Elon Musk, portanto, o homem mais rico dos Estados Unidos e do mundo, para dentro do governo. E a teoria do Timothy Snyder é que ele vai transformar o governo americano numa espécie de empresa do seu grupo e, portanto, porque desde logo, assim que chegou, congelou a lei antitrust que existe nos Estados Unidos e, portanto, as grandes empresas tecnológicas têm a riqueza e o poder cada vez mais concentradas, se não são, portanto, condicionadas pelas leis antimonopólio, têm o caminho para dominar completamente todo o sistema. Digamos, os eleitores norte-americanos têm as suas próprias características. Acha possível que
porque não estamos a falar só da eleição, mas de uma mudança tão importante como seria esta, que terão consigo a vencer? Estamos a falar dessa mudança, é exatamente uma contra-revolução. Há um livro que foi publicado, que é do presidente da Heritage Foundation, que é do Projeto 2025, que inspira o Donald Trump, e nesse livro ele defende, desde logo, que tem que se reformar completamente o governo americano e todas as instituições do governo federal, e, portanto, despedir os funcionários que não concordam com a linha dominante e substituí-los por militantes do movimento MAGA. Nunca isto tinha sido assumido desta forma em frente à opinião pública, mas não podemos esquecer que tudo isto agora vai gerar ondas de choque. É evidente que nesta altura, ainda ontem no debate, comentávamos isso, o Partido Democrata está um bocado paralisado e perdido, mas os cidadãos, as instituições e sobretudo os tribunais estão a reagir. O problema é que os tribunais depois não têm o exército também para manter as suas decisões, mas estão a reagir. E a sociedade civil e as instituições americanas vão reagir. E há uma outra linha de combate muito forte, que é a ciência. O presidente J.D. Vance disse: o nosso inimigo é a universidade. Nós estamos a ver um grande mal-estar nos cientistas norte-americanos, e é por isso que eu defendo que a União Europeia, em lugar de fazer uma escalada de tarifas, deve responder exatamente com projetos para atrair os cientistas americanos. Vamos ter, digamos, a fuga de cérebros a funcionar ao contrário, e há muitos que querem vir para a Europa e para outros lados do mundo. Em França já abriram uma posição numa universidade, foram logo, dos primeiros minutos, 60 cientistas americanos. Era uma boa oportunidade para Macau. Macau quer atrair talentos. Exato, é isso mesmo. Macau devia apostar em ir aos Mas, Estados sem Unidos. dúvida, Macau deve trabalhar também em consonância com Portugal, e nós podemos ajudar. Eu acho que este eixo Portugal-Macau pode fazer muito mais, pode-se apostar muito mais, depois ligar à China também, ligar ao papel importantíssimo que Macau tem no desenvolvimento de Enching em toda a zona da Grande Baía, e, portanto, trazer investimentos a esse nível. Não podemos esquecer que estamos a falar aqui da zona da China com cerca de 12% do PIB chinês, do Produto Interno Bruto, que é extremamente significativo, e, portanto, precisamos de cientistas, precisamos de projetos empresariais. Podemos atrair cientistas dos Estados Unidos, e eles estão desejosos de sair de muitas partes. Podemos atrair também empresas portuguesas. Nós, em Portugal, nesta altura, temos desenvolvimentos extraordinários em várias áreas. Posso lhe dar o exemplo da Neurospace. Neurospace é uma agenda mobilizadora do PRR, do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Estas agendas mobilizadoras são projetos industriais. E a Neurospace, que é uma empresa de Coimbra, ligada ao Nuno Sebastião, da Fidzai, que é um dos nossos unicórnios, mas ele está a apostar também no espaço. E o que é que se faz quando olha para o espaço? Tem hoje cerca de 16 mil objetos que circulam no espaço e que podem condicionar todos os satélites. Quando há um choque num satélite com lixo espacial, são milhões e às vezes bilhões de dólares que se perdem. E esta agenda, com base na inteligência artificial, desenvolveu algoritmos que otimizam a trajetória dos satélites. Já tem contrato com 300 satélites que operam no espaço e são fulcrais para salvaguardar o seu valor. Repare que hoje temos 10 mil satélites no espaço. No fim desta década podemos ter 100 mil, com os projetos da Amazon, da OneWeb e da Starlink e outros. E, portanto, todas as empresas estão a olhar para isso. Nós já temos uma empresa em Portugal que ganhou o contrato de cerca de 300 satélites, está a operar. É um segmento de mercado que foi descoberto. E depois temos também outras áreas extremamente interessantes nas áreas da saúde. Nós temos a investigação, por exemplo, da Tecnopages, que foi referenciada. Não é um perigo para o mundo ter Trump ou o seu próprio vice-primeiro-ministro, que até é mais novo e que se pode manter no poder durante mais anos. Sim. E depois Musk e uma série de pessoas que podem, no fundo, não só influenciar, mas quase destruir o mundo. Repare, estamos a falar do país mais poderoso do mundo. Mas nós também já vimos no passado grandes convulsões que os Estados Unidos atravessaram. Penso que nenhuma à escala desta que se está, digamos, a perspectivar aqui. Mas se olhar para os anos 70, quando foi os protestos da Guerra do Vietnã, eu sou das pessoas que acredita que os Estados Unidos, do ponto de vista interno, do ponto de vista doméstico, vão entrar em grandes convulsões. Nós tivemos isso nos anos 70, com os protestos da Guerra do Vietnã e outras, e o papel geopolítico dos Estados Unidos não foi afetado no mundo. Quer dizer, não há uma correlação direta entre a divisão interna nos Estados Unidos, as convulsões, com o seu papel geopolítico no mundo. Só que hoje nós temos uma administração que é muito errática. E é esta administração errática, esta falta de coerência, que vai condicionar o desenvolvimento dos Estados Unidos. Repare que
as políticas erráticas em economia, avança tarifas, recua tarifas, ameaça todos os seus parceiros. Isto condiciona o desenvolvimento da economia. O que é que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Os 3 maiores índices bolsistas estão em queda e em queda apreciável. Quer dizer, os mercados não estão a apreciar nada as políticas económicas do Presidente Trump. Para uns já não é cedo, para outros ainda é cedo. Professor, que perspectiva é que podemos hoje ter de que efeitos práticos, nocivos, terríveis, todas estas questões das taxas e outras medidas que nestes poucos meses de presidência Trump pode vir a afetar o mundo? Pode vir a afetar a estudos de várias instituições, sobretudo instituições financeiras norte-americanas e think tanks. O Instituto Peterson tem modelos económicos para aferir e eles mostram com muita clareza que estas tarifas que ele já impôs, sobretudo ao Canadá e ao México, podem representar uma redução de 28% das exportações do Canadá, de 35% das exportações do México e de cerca de 22% das exportações dos Estados Unidos. E só nestes 3 países o que pode levar é um declínio do PIB do México de cerca de 3%, do Canadá de cerca de 2% e a tensão dos Estados Unidos entre meio a 1%. Isto é muito significativo para um presidente que prometeu lutar contra a inflação. As medidas com as taxas e as tarifas vão aumentar a inflação. Prometeu desenvolver a economia já há um prognóstico do JP Morgan, que é uma das grandes instituições financeiras, que diz que há 40% de probabilidade no fim deste ano dos Estados Unidos estarem em recessão. O Daron Acemoglu, que é um economista norte-americano, Prémio Nobel da Economia, fez um artigo no Financial Times que é devastador. Ele diz que a combinação das guerras tarifárias com a ilusão das instituições democráticas, com o aumento da inflação, as dificuldades da economia e depois com um aspecto muito importante que é o facto da lei antitrust ter sido paralisada pelo Elon Musk, o próprio sistema de inovação que se baseia em competição, em competitividade entre vários atores pode estar em causa. E ele prognostica para o fim desta década um crescimento da economia americana muito fraco e atrás do crescimento da União Europeia. Mas se isso vier a suceder, não há o perigo dos próprios norte-americanos, mais tarde ou mais cedo, acabarem por se revolutar? Sim, sim. Isso pode acontecer. Aliás, ontem, no nosso debate geopolítico, era uma das questões se irá ou existir... esse já é o sonho de todos os outros? Acho Repare, que a situação nos Estados Unidos se complica tão rapidamente que... o sonho dos grandes poderes mundiais estão todos a ver e a estudar o que é que se está a passar ao nível dos Estados Unidos e particularmente a China está também com os olhos postos no que a administração americana está a fazer. Qual é a minha grande preocupação aqui? É aquilo que os analistas geopolíticos chamam a armadilha de Tucídides. Tucídides é um historiador grego, escreveu um livro extraordinário, que é a História da Guerra do Peloponeso, é um dos livros mais belos que foram escritos, e ele descreve exatamente o efeito que existe quando há uma potência dominante, que era Esparta nessa altura, e depois a ascensão de uma potência, neste caso marítima, que foi Atenas. E ele descreve que na dinâmica que se cria de conflito entre as duas grandes potências, há um ponto de não retorno em que a guerra torna-se inevitável. No caso de Esparta com Atenas foi a colina de Megara, que nem sequer tinha interesse estratégico. Portanto, os espartanos pediram para eles cederem a colina, os atenienses negaram, Péricles negou e tornou a guerra inevitável. Nós não podemos ter uma colina de Megara no século XXI. E a minha grande, digamos, a esperança a esse nível que eu tenho é na liderança política chinesa. Porque o presidente Xi Jinping, quando visitou o Reino Unido, o Gordon Brown era o primeiro-ministro na altura, escreveu um livro que se chama Permacrise, com o Mohamed El-Erian, também um economista, e ele conta nesse livro que perguntou ao presidente chinês qual é o maior risco para a China no século XXI. E ele disse que o maior risco é não cairmos na armadilha de Tucídides. Portanto, eu acredito que a liderança chinesa está a estudar com muito detalhe o que se passa do outro lado do mundo e que a China tem uma estratégia a longo prazo para lidar com os Estados Unidos. Mas quando olhamos para os Estados Unidos não têm uma estratégia a longo prazo para lidar com a China. O presidente Xi Jinping pode, ou já é, ou está a transformar-se num grande líder perante as circunstâncias do século XXI? Eu acho que ele é um líder, acredito nisso profundamente. Acho que a China não está interessada em convulsões, não está interessada em guerras globais que são devastadoras. Mas do outro lado do Atlântico nós podemos ter essa percepção, porque o presidente Trump, para mim, está a tentar resolver, ou tem um pretexto para intervir na questão da Ucrânia e da Rússia, no Médio Oriente, mas depois o seu foco vai ser a China. E como ele demonstrou no primeiro mandato, a China é o grande inimigo dos Estados Unidos.
E ele pode declarar uma espécie de guerra económica total contra a China. E atenção, se ele fizer isso, há estudos e modelos económicos, nomeadamente do Instituto Peterson e de outras instituições americanas, que ele pode ter, em termos da China, pode afetar o produto interno bruto chinês de forma negativa entre 15% a 51%. Mas depois quando analisa, e isto é trágico para a China, para o mundo, para a economia mundial, mas depois quando analisa, ele precisa dos seus aliados todos, sobretudo da OCDE e sobretudo da União Europeia. Sem a União Europeia, o que ele consegue afetar em termos do PIB chinês é entre 5% a 7%, e se a China retaliar, consegue entre 4% e 5%. Portanto, os dois países ficam aqui na mesma ordem de magnitude. E é por isso que eu defendo que a União Europeia hoje se deve aproximar da China, no sentido de intensificar as relações comerciais, cada um tem o seu modelo de desenvolvimento económico que será mantido, respeitar ambos os modelos, mas trabalhar em conjunto pela paz, pela estabilidade no mundo. A União Europeia também dar indicações claras à China que nunca participará numa guerra económica global não há, e, portanto, estabilizarmos a situação. Não há receios em demasia sobre a China no seio da União Europeia? Eu penso que esses receios são muitas vezes extrapolados. É evidente que o que é que se passa hoje no mundo, e não podemos negar isso, há mudanças daquilo que era o sistema mais liberal, neoliberal, da economia mundial para um sistema que chamaria o neonacionalismo dos recursos. E esse neonacionalismo também dos recursos envolve o quê? É o uso, como está a fazer o presidente Trump, da tecnologia, do comércio como armas geopolíticas. E, portanto, quando as potências entram nesse patamar, a situação é extremamente complicada. Nós não podemos esquecer que o comércio é promotor do bem-estar da humanidade e é um pacificador das relações internacionais. Já o foi dito pelo filósofo francês Montesquieu há mais de 200 anos atrás, está provado pelo economista David Ricardo. O comércio livre expande a riqueza das nações, promove a estabilidade, promove o bem-estar. Se nós vamos atacar este pilar, é evidente que isso vai ter consequências drásticas para todo o mundo. O que é que se passa? Eu acredito profundamente que a China já mostrou em múltiplas ocasiões, e o presidente Xi Jinping também já o postulou em diferentes fóruns, que a China está interessada no desenvolvimento do comércio, na paz e na estabilidade e na regulação de tudo aquilo que são os assuntos internacionais à luz dos princípios da coexistência pacífica, já que foram enunciados por Deng Xiaoping e são reiterados pelos dirigentes chineses. Se olhar para estes princípios, eles são compatíveis com a ordem democrática internacional que nós temos. Porquê? Porque essa ordem vem do Tratado de Westfália de 1648, na Europa, a seguir à Guerra dos 30 anos, que estabilizou o continente europeu e impediu guerras. Significa respeito pela soberania dos Estados, respeito pela integridade territorial, não interferência nos assuntos internos e trabalhar-se em conjunto pela paz. E estes princípios estão vertidos na Carta das Nações Unidas, que são o cimento para esta colaboração. O que é que pode representar a dupla Trump-Putin nos próximos tempos? A dupla Trump-Putin pode representar, digamos, um perigo grave para a estabilidade internacional. Mas, como já estamos a ver, já começam a existir fissuras nesta relação entre Trump e Putin. Já vimos ontem ou anteontem o presidente Trump dizer que está furioso com o presidente Putin. Eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente Putin, que é extremamente inteligente, está a manipular o presidente americano. O presidente americano cai facilmente na lisonja, portanto, se é lisonjeado, se é cortejado, aceita tudo o que o seu opositor, sobretudo se for um autocrata, está a dizer. Como dizia ontem o professor Michael Sher no nosso debate, o presidente Trump é um admirador dos autocratas e hostiliza exatamente as democracias e os seus parceiros tradicionais. Portanto, esta dupla, se funcionar em conjunto, pode ser altamente lesiva, mas vai desencadear reações grandes nos Estados Unidos da América, porque a Rússia sempre foi um dos opositores dos Estados Unidos e, de repente, o presidente americano trabalhar com o presidente russo contra os interesses americanos no mundo vai ser letal dentro dos próprios Estados Unidos. Agora, o que eu estou a dizer é esta dupla pode-se exatamente desenvolver um eixo pacificador de tudo o que é o sistema internacional, que vai da China para a União Europeia, porque estes dois grandes blocos, representam a China e a União Europeia, representam mais de 30% do comércio mundial. A União Europeia é o principal parceiro comercial da China. A China é o segundo maior parceiro comercial da União Europeia. E se somar o PIB da União Europeia e da China, nós estamos perto dos 38%, 40% do PIB mundial. São duas regiões temos a China mais próxima da União Europeia e a China mais afastada da Rússia, por exemplo? A relação, como é que é de explicar? A relação entre a China e a Rússia é uma relação complexa
Há também uma certa ambiguidade estratégica da China nessa relação. A China nunca condenou diretamente a invasão da Ucrânia, apoia a Rússia. E porquê? Porque é curioso, quando começou a guerra no dia 24 de fevereiro de 2022, começou a guerra da Ucrânia, a invasão, a Rússia teve que reinventar também o seu modelo energético, sobretudo reconfigurar os seus parceiros energéticos. E, portanto, todo o gás, o petróleo que ia para a Europa, muito disso vai para onde? Vai para a Ásia, vai para a China, vai para a Índia, vai para os outros países. E houve essa reconfiguração. E a China precisa, denodadamente, a China depende muito do petróleo que vem do exterior. E, portanto, esta relação é uma relação também comercial com a Rússia, mas também é uma relação política e outra. Digamos que a Rússia e a China partilham uma visão, não estão satisfeitas com a atual ordem internacional e nós estamos a mover-nos para uma ordem que provavelmente será mais bipolar e depois multipolar. O bipolar porque temos duas superpotências claramente competem uma com a outra hoje, os Estados Unidos e a China. E os Estados Unidos têm cerca de 25% do PIB mundial, a China 18% ou 19%, mas são duas das grandes potências. Repare que a União Europeia tem exatamente o mesmo PIB. Nesta altura representa cerca de 18, 19% também do PIB mundial que tem a China. É por isso que se estes dois blocos se unem, são superiores em poder económico ao próprio bloco americano. E nós muitas vezes não olhamos para aquilo que está à frente dos nossos olhos. O Oscar Wilde dizia muitas vezes que a coisa mais difícil de ver é o óbvio, é aquilo que está debaixo do nariz. E quando eu olho para a ordem internacional hoje, com todas estas perturbações e incertezas, vejo estes dois grandes blocos. A União Europeia e a China só têm a ganhar absolutamente se unirem. Essa é a minha tese. Só tem se unirem. É evidente que esta união é uma união para defender o comércio mundial, para defender a paz e a estabilidade. Repare que a China e a União Europeia partilham tudo o que é a transformação da matriz energética. A China é o maior investidor que existe no mundo em energias renováveis. Em 2024, a China produziu 60% dos carros elétricos que circulam no mundo, produziu 80% das baterias, produziu 95% dos componentes dos painéis solares. E na União Europeia existe também esta consonância. Em 2024, a China adicionou à sua matriz energética mais 300 gigawatts. É 7 vezes aquilo que os Estados Unidos fizeram. E, portanto, estão genuinamente apostados na transformação energética, embora saibamos que a China é o maior consumidor de carvão no mundo, mas já anunciou que vai terminar as centrais a carvão. O carvão é o combustível mais poluente que temos no planeta e nós temos que fazer esta transformação. E do outro lado do mundo, o que é que vê? O Presidente Trump, pela segunda vez, retirou os Estados Unidos dos Acordos de Paris. Não está minimamente interessado em lutar contra a ameaça climática, que é a maior ameaça existencial que pesa hoje sobre a espécie humana. Se olhar nas últimas décadas, nós estamos a perder biodiversidade como nunca perdemos no nosso planeta. Perdemos a um ritmo incrível espécies anfíbias, 1/3 dos recifes de corais, 1/3 dos tubarões e das raias. Diga? Estamos a matar o mundo. Não tenha dúvida nenhuma sobre isso. E o Covid foi um grande aviso que foi feito à espécie humana. Nós estamos a ver a degradação do sistema climático da Terra, que é muito preocupante. Nós estamos a perder milhões de quilómetros quadrados no Polo Sul e no Polo Norte de gelo. O gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque reflete parte da radiação solar que incide no planeta. Se o gelo desaparece, o aquecimento dos oceanos é incontornável. Temos o problema do permafrost, que é o solo gelado que cobre 25% do hemisfério norte. Sob esse solo gelado estão armazenados 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. Se aquece e vai para a atmosfera, pode ser extremamente difícil para a vida no planeta. Esse diagnóstico está feito, mas as medidas, embora cimeiras, já tivemos várias cimeiras de alguns países, como a China e outros na Europa, manifestarem sempre interesse em que é necessário caminhar muito nesse sentido e ter em atenção o que está a passar na área do ambiente, o que nós vamos vendo é de que, ano para ano, as circunstâncias ou a situação está um pouco pior. Tem toda a razão, tem toda a razão. Portanto, essas cimeiras, o formulário, o conceito das cimeiras, das COPs, tem que ser revisto. E eu sou defensor que nós temos que ver exatamente onde é que reside o problema e trabalhar com estes países e depois disseminar os acordos que existem. Há aquilo que eu chamo o G4 do carvão. Há 4 países no mundo que são responsáveis por 75% do consumo de carvão, que é a China, é o Japão, é a Índia e são os Estados Unidos. E tem que haver um acordo entre estes países para a redução do carvão. Depois, se adicionar a Rússia a estes
quatro têm o que eu chamo de G5 das emissões. São responsáveis por 68% das emissões mundiais de CO2. O que é que acontece? Se reúne numa cimeira com 195 países, ou os 198 países que existem no mundo, para discutir, e não tem a preparação com os blocos onde realmente reside o problema para terem um acordo e para terem um empenho, nós não vamos chegar a lado nenhum. Qual é a minha esperança aqui? É exatamente não os Estados Unidos, mas a China. A China tem esse compromisso, já anunciou relativamente ao carvão que não vai desenvolver mais centrais a carvão. É o país no mundo que mais aposta em energias renováveis, como já mencionei. Há aqui toda uma componente de partilha dos mesmos ideais com a União Europeia, e esta transformação energética, se a China e a União Europeia trabalharem em conjunto, pode ser significativa. Isto pode arrastar uma espécie de boa vontade de múltiplos países no mundo para defrontar aquilo que os Estados Unidos estão a fazer, que para mim é um crime contra a humanidade, que é abandonarem o Acordo de Paris de novo, é desenvolverem tudo o que é a produção de combustíveis fósseis, com os efeitos lesivos que isso tem no planeta, e os efeitos têm a ver com os acontecimentos climáticos extremos que estão a acontecer cada vez mais. Mas com o poder que os Estados Unidos têm com Trump, diria quase todos os dias, a aplicar tarifas, a resposta pode ser ou deve ser apenas, ou parece que tem sido apenas, contra-atacar também com tarifas. Essa é a solução? Não. Eu sou contra isso. Eu acho que responder às tarifas com escalada de tarifas não acontece nada. Para nós, para entendermos isso, as tarifas são novos impostos. E, portanto, são impostos e esses impostos vão ter que ser pagos. E são pagos, na maior parte dos casos, pelos consumidores, pelas empresas, na primeira instância, mas depois vão-se repercutir nos consumidores. Isso já se provou em múltiplas encruzilhadas da história. Nesta grande encruzilhada, o que é que eu defendo? É responder aos Estados Unidos, e a União Europeia tem que o fazer, exatamente nos domínios que vão ferir também a economia norte-americana. Primeiro, empresas financeiras. É taxar as empresas financeiras americanas que operam na Europa. E se a China também aderir a isso, taxá-las no resto do mundo. Segundo, é usar aquilo, e há aqui uma grande confluência entre a Europa e a China, porque quer a Europa, quer a China já têm regulação, por exemplo, para a inteligência artificial, para as empresas tecnológicas, é pôr isso em campo e, portanto, atingir as empresas tecnológicas. Atenção, que há 2 semanas atrás, a ação que foi interposta pelo regulador, um dos reguladores europeus contra as empresas tecnológicas americanas, foi ganho num tribunal da Alemanha pelo regulador. E, portanto, condicionar o desenvolvimento dessas empresas tecnológicas e atingir. O terceiro elemento que é vital é atrair os cientistas. E, portanto, ir buscar os cientistas americanos que estão muito descontentes com o que se está a passar nos Estados Unidos. O governo americano está a desinvestir em ciência, enquanto tem a China, que investe cerca de 25% do investimento global em ciência no mundo, 25% é investimento chinês. A União Europeia também tem um investimento significativo. Nós precisamos de cientistas, precisamos desenvolver, podemos também atrair aí e responder naquilo que é. E depois é tudo o que tem a ver com o desenvolvimento das aplicações digitais. A China é dos países que está mais avançado na utilização das tecnologias digitais para a transformação da economia. Repare que estas tecnologias implicam a reinvenção completa. Mas, por exemplo, na Europa, da economia. Quando se olha para aquilo que é hoje a evolução tecnológica da China, parece haver um certo medo, vem aí um papão que nos pode levar. Mas isso é um erro trágico. Repara uma coisa, o exemplo que eu dou para responder a isso é sempre o que é que os americanos fizeram quando tinham presidentes que sabiam pensar na Casa Branca. O presidente John Kennedy foi, de repente, acordado porque a União Soviética, naquela altura, lançou o Sputnik. Provavelmente o Gilberto estará lembrado disso. Isso foi uma convulsão global. A União Soviética está à frente dos Estados Unidos, ganhou a corrida no espaço. O Gagarin foi o primeiro astronauta que foi para o espaço. E, portanto, como é que o presidente americano respondeu? Não fez uma guerra tecnológica contra a União Soviética, fazia sentido nenhum. Apostou mais em ciência, desenvolveu as instituições americanas, criou as várias instituições e, alguns anos depois, colocou um homem na Lua. Isto é, não se pode responder. A tecnologia não pode ter muros. É completamente paradoxal. Não consegue pôr paredes, pôr muros, tem este bloco tecnológico, porque a tecnologia vai sempre comunicar umas coisas. A tecnologia é versátil, Professor, é flexível, é porosa. Podemos questionar quantos anos é possível que esta maluqueira, se permite a expressão, que hoje existe nos Estados Unidos, possa manter até que os próprios norte-americanos percebam
que assim não? Olha, há muitos fatores que indicam que nós temos aqui cerca de 18 meses até às próximas eleições intercalares americanas, em que tudo se vai jogar. Ou o presidente Trump consegue fortalecer as suas políticas e ganhar as eleições Ao intercalares. contrário do que tem sido normal? Exatamente, e isso será dramático para o mundo. E aí vamos entrar num ciclo de à volta de 25, 30 anos em que vem esta onda do neonacionalismo, do America First, e será dramático. Eu espero que nestes 18 meses as forças internas americanas e aquilo que se vai passar ao nível da economia, os americanos são muito interpelados por aquilo que acontece ao nível económico. Eu vi há dias, por exemplo, várias entrevistas com produtores de gado no Texas, apoiantes do presidente Trump. O que é que acontece? Como ele está a deportar os trabalhadores, e não se esqueça que isso é uma questão fulcral, que é a mão de obra, estes ranchos já estão sem pessoas, alguns deles estão a ir à falência. Isto é, as políticas do presidente Trump, e essa é a minha questão, transformam-no numa espécie de gigante com pés de barro, porque é um cocktail de políticas absolutamente contraditórias e que vão ferir a própria economia americana. E nós temos que ter muita atenção à questão da mão de obra. Isso também é algo que a União Europeia e a China partilham, porque na China a população está a envelhecer, na União Europeia estamos em retrocesso demográfico, e a minha resposta para isso, temos que apostar em grandes programas de formação para a África. A África é o continente mais jovem, até 2050 vai duplicar a população, é onde os recursos humanos são mais significativos. Se for a Angola, cerca de 70% da população tem menos de 17 anos, é um país extremamente jovem e, portanto, nós temos que apostar não só na gestão da imigração para reforçar a mão de obra. Não há nenhuma economia que se desenvolva sem ter mão de obra, e as tecnologias digitais podem responder a isto, mas parcialmente não respondem no global, porque o ser humano é absolutamente fulcral para o desenvolvimento da economia. E, portanto, tem que haver aqui um conjunto de políticas em que a Europa e a China trabalhem em conjunto, e do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, nós vamos ter um retrocesso civilizacional e económico significativo se isso acontecer. E nestas eleições intercalares existir resposta, talvez seja possível ainda reverter este caminho. Se não, se o presidente Trump se consolida, se vai rever a lei eleitoral, se revê a Constituição e outros aspectos, porque ele tem o poder, nesta altura, total nos Estados Unidos, inclusive a nível do Supremo Tribunal. E veio focos no mundo de vários países a quererem se juntar, a quererem até pôr de lado algumas das divergências que têm tido ao longo dos últimos anos. Nós vimos esta semana o Japão, a Coreia e a China numa pequena cimeira, uma cimeira importante, para tentar já criar medidas para combater. Há estes focos ou ainda a capacidade de resposta está a ser curta? Isso é uma excelente questão e eu acho que é esse caminho que tem que se trilhar. Nós temos falado muito aqui do trabalho conjunto da União Europeia e da China. E atenção, a União Europeia também com a China podem trabalhar com a Índia, com o Japão, com a Coreia do Sul, com múltiplos países, e depois com a Austrália, com a Nova Zelândia. Tentar aqui trazer uma coligação de democracias para trabalharem em conjunto com a China em favor da paz e da estabilidade internacional. Porque todos estes países, independentemente das diferenças políticas, dos projetos ideológicos, o que partilham é o interesse por assegurar a paz e a estabilidade no mundo. A guerra não é solução. A guerra já provou muitas vezes que é autofágica, destrói recursos, causa um sofrimento terrível e um atraso considerável. É necessário que apareça um novo bloco para a nova era mundial, ou o que existe apenas necessita de que haja acordos entre eles? Eu acho que precisamos desses acordos. É por isso que eu diferencio aquilo que se chama a ordem democrática, liberal e internacional, e é isto que eu passo sempre a mensagem para os nossos amigos chineses. Se nós formos ver esses princípios, há alguns princípios que correspondem aos princípios da coexistência pacífica que Deng Xiaoping enunciou e que são reiterados pelos dirigentes chineses. Não é só a ordem liberal. Por exemplo, o respeito pela soberania dos Estados, o respeito pelas fronteiras, pela integridade territorial, a não interferência nos assuntos internos, o respeito pelos modelos dos outros, isso é absolutamente fulcral. E é por isso que eu acho que se estes países trabalharem em conjunto, se houver aqui uma grande plataforma colaborativa da União Europeia, da China, mas que integre também o Japão, a Coreia do Sul, a Índia, que é absolutamente fulcral na Ásia, os países da América do Sul, como o Brasil, que integra a Austrália e a Nova Zelândia,
E o Canadá também nesta altura está à procura de reforçar os laços com a União Europeia. A primeira vez que eu vi o novo Primeiro-Ministro do Canadá, o Mark Carney, a primeira visita que faz foi à Europa, não foi aos Estados Unidos. E, portanto, tem que haver aqui uma coligação de boas vontades do mundo para defendermos o futuro do planeta, da espécie humana. Porque senão nós podemos Mas ter acha convulsões que Trump muito algum sérias. dia chegará a ir tão longe relativamente ao que já disse, relativamente ao México, relativamente ao Canadá, relativamente à Groenlândia, ou diria que estamos na fase apenas de algumas afirmações que depois mais tarde Pode-se o interpretar terreno- assim. Pode-se interpretar assim, mas analise o caso da Groenlândia. Os Estados Unidos, quando se comparam com a China, têm uma debilidade estratégica fulcral, que é o acesso às terras raras. As terras raras é um conjunto de 17 elementos que ocupam uma posição muito específica na tabela periódica de Mendeleev. A tabela periódica de Mendeleev é uma das maiores descobertas da ciência, porque é uma espécie de código genético da Terra. Codifica os 118 elementos químicos que existem no nosso planeta e que se combinam entre si e dão origem às mais de 2.500 espécies minerais. O que é que são estas terras raras? Tem os lantanídeos, tem o neodímio, tem o disprósio. Estes elementos são fulcrais para toda a eletrónica de alta precisão. Em 2010, quando foi o primeiro choque entre a China e o Japão com as ilhas Senkaku, que é as ilhas de Diaoyu, como são chamadas na China, os japoneses capturaram um barco de pesca chinês. A China exigiu a devolução do barco de pesca. Os japoneses recusaram. O que é que a China fez? Interrompeu a exportação de terras raras para o Japão. O Japão, em 48 horas, cedeu, porque toda a indústria eletrónica de alta precisão do Japão estava ameaçada de paralisação. Ora, o que é que acontece? A China tem a maior mina de terras raras do mundo, que é a mina de Baotou, localizada na Mongólia Interior. Tem reservas estratégicas de terras raras que são 23 vezes superior aos Estados Unidos. E é por isso que os Estados Unidos têm poucas terras raras. Se somarem as da Groenlândia com as da Ucrânia, podem triplicar as suas terras raras e mesmo assim ficam longe daquilo que é o domínio chinês, porque a China não domina só em termos da posse de recursos, é também todo o que é o sistema de refinação, Esta de era uma das extração. questões que eu queria falar consigo, porque é um dos especialistas, eu diria, mundial nesta área, porque trabalhou durante muitos anos, como se sabe, na área da energia, do petróleo, do gás. Professor, esta questão das terras raras, que é, digamos, dos palavrinhas que começaram a entrar agora todos Sim. os dias, por cá adentro, nos telejornais, nos noticiários, ou está nos jornais, é o petróleo do século XXI, ou mais do que isso? É o petróleo do século XXI e sabe, as terras raras mais uma vez indicam que as lideranças visionárias são extraordinárias. E nós temos lideranças visionárias na China, tivemos a liderança de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fez uma visita à mina de Baotou, na Mongólia Interior, que é a maior mina de terras raras do mundo, como referi. Fez essa visita em 1992 e no fim da visita ficaram célebres as palavras dele. Ele disse nessa altura: o Médio Oriente tem petróleo, nós temos terras raras. A China vai ser o Médio Oriente das terras raras nos próximos séculos. E é o que está a acontecer. E porquê? Porque não pode ter nem telemóveis, nem computadores, não tem indústria eletrónica de alta precisão, não tem magnetos, não tem materiais que são absolutamente fulcrais para o funcionamento de uma civilização tecnológica avançada sem as terras raras. E ele viu isso naquela altura e hoje é absolutamente fulcral para tudo aquilo que se passa no mundo. Mas, mais uma vez, os blocos como a União Europeia que tiverem uma boa relação com a China, tenho a certeza que a China, que está interessada também na promoção do bem-estar e da paz, facultará o acesso a esses materiais. O que é que o Donald Trump tem medo hoje? É exatamente se entrar num confronto mais difícil com a China vai cancelar a exportação de terras raras para os Estados Unidos e vai acionar todo o poder que tem, não é só nas terras raras. A China produz 77% da grafite que hoje existe no mundo. Ela produz mais de 60% do lítio, que é absolutamente indispensável para as baterias. E, portanto, tem a nível dos materiais críticos que são necessários para o desenvolvimento da civilização tecnológica, tem trunfos que são fulcrais. E, portanto, é tudo isto que se está a jogar no teatro da Mas quando geopolítica Trump internacional. aposta tanto nas terras raras da Ucrânia, é preciso dizer, tecnicamente é preciso dizer, li umas declarações suas há 2 semanas, se não me engano, no Expresso, em que dizia que as terras raras que hoje estão na Ucrânia, para que os Estados Unidos tirem partido prático, são necessários 10 anos, 15 anos. 10 anos, 15 anos ou mais, sabe porquê? Porque enquanto a China apostou não só
na extração dos recursos, mas tudo o que tem a ver com o refinamento, o processamento desses materiais, que não é fácil, é extremamente complexo, a China está muito avançada a esse nível. E os Estados Unidos estão muito atrasados. Mesmo que eles cheguem e tomem posse de algumas terras raras, eles não têm hoje a tecnologia que a China tem. A China, em termos de patentes na exploração de terras raras e na refinação, bate os Estados Unidos e todos os países do mundo de longe, porque há muitos anos que trabalha neste fator que é um fator crítico. E, portanto, quando nós ponderamos tudo isto, realmente estamos a ver que há uma mutação no sistema internacional, não sabemos muito bem para onde vamos. Há uma frase que é extraordinária do pensador e político italiano, que é o António Gramsci. Ele dizia numa situação análoga: o velho mundo está a desaparecer, o novo mundo ainda não apareceu e neste tempo cinzento crescem os monstros. E há aqui muitos monstros que estivemos aqui a discutir, mas eu acredito que pouco a pouco, se os países de boa vontade no mundo se coligarem, podem manter a ordem internacional e promover o comércio e a paz. Relativamente ao fim da guerra, é provável termos nos próximos meses a possibilidade de ter o Presidente Trump com esta conjunto de medidas que são até impopulares e que podem vir a criar grandes problemas no mundo, mas depois também ser o campeão de que até conseguiu terminar o conflito em Gaza, acabou a guerra na Ucrânia. Mas repara, o conflito E em transformou-lo, Gaza... de certa forma, um bocadinho num herói. Sim, sim. Os analistas americanos dizem que ele está desejoso de ganhar o Prémio Nobel da Paz, o que seria um paradoxo total no meio disso tudo. Porque no Médio Oriente o que é que ele fez foi dar carta branca a Israel. E Israel hoje está mais fortalecido do que nunca. E o que se passa em Gaza, e o horror que se passa em Gaza, digamos, interpela cada um de nós. Eu penso que a frequência amorfa da nossa habituação ao horror é uma derrota radical da humanidade. E o genocídio do povo palestiniano que está a ocorrer em Gaza está a ocorrer com a quase complacência da comunidade internacional, que não reage. Isso não vai ser solução. Portanto, esmagar completamente um povo e construir sobre isso a Riviera, como ele está a perspectivar, não vai resolver coisa nenhuma. É um paradoxo, é um absurdo, é até um insulto. No debate de domingo falou-se muito também na questão de Taiwan, como não podia deixar de ser. O professor acredita que algum dia, mesmo que a situação da Ucrânia acabe por ser muito benéfica a Trump, que os dirigentes chineses algum dia terão uma atitude idêntica? Eu não acredito. Eu penso que a China é muito ponderada nas suas ações. Eu penso que a China já demonstrou muitas vezes que tem uma política a longo prazo. Portanto, a China tem uma política a longo prazo sobre Taiwan. É evidente que faz as suas manobras, os bloqueios, mas eu penso que será muito difícil a China algum dia invadir Taiwan. Espero que isso não aconteça, porque isso podia deflagrar um novo conflito e dar, sobretudo se existir um Donald Trump na Casa Branca, carta branca para nós entrarmos numa guerra nuclear. Repare que se nós avançarmos para um mundo bipolar com os Estados Unidos e a China, esta bipolaridade é diferente da bipolaridade que existiu entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque a bipolaridade entre os Estados Unidos e a União Soviética foi sempre contida e os conflitos que existiam eram através de proxies, portanto de instrumentos na periferia do sistema, nunca no centro, e os dois países nunca se enfrentaram diretamente. Taiwan pode, pela primeira vez, pôr as duas grandes superpotências em confronto. Eu penso que a China aí está muito atenta e acredito, conforme foi dito pelo Gordon Brown, quando o presidente Xi Jinping confessou em Londres que o maior risco da China neste século é evitar, portanto, é a armadilha de Tucídides, tinha que fazer tudo para evitar a armadilha de Tucídides. Isso é absolutamente fulcral. E também, como ontem disse o professor Sonny Law no nosso debate de geopolítica, o presidente Xi Jinping disse há pouco tempo que nunca poderia haver chineses a combater contra chineses. E eu acho que isso é também uma frase marcante. E espero que haja muita ponderação da liderança política chinesa se esta situação se confrontar. Isto é o que eu estou a dizer aqui. Tenho hoje mais esperança de moderação, de sabedoria da parte da liderança política chinesa do que desta administração Trump, que é muito errática e pode ser suscitada e aquela a reagir por que reações. às vezes se ouvia, hoje se calhar menos, de que a China tinha, de certa forma, aquela ideia de querer mandar no mundo, isto não é tipicamente da diplomacia e da liderança chinesa. Repara, a China é uma civilização que tem mais de 5.000 anos de história. Se for ao Museu Nacional de História em Xangai, vê objetos
de ouro trabalhados de há milhares de anos atrás, quando a gente pensava na Europa e noutros lados que ainda não existia, digamos, a capacidade de trabalhar aqueles materiais. A China manteve um Estado ao longo de 5.000 anos e é uma civilização. E, portanto, a China estará sempre muito mais interessada em olhar a longo prazo, em desenvolver as suas políticas. É evidente que tem um lugar que vai ocupar na cena geopolítica e geoeconómica internacional. Nós não podemos esquecer que nos séculos XIV, XV, quando os navegadores portugueses começaram a navegar à volta do mundo, a China e a Índia nessa altura eram dominantes. A China tinha 25% do PIB mundial e a Índia 25% do PIB mundial. Portanto, já houve fases na história em que a China foi absolutamente dominante. E a China hoje aspira a voltar a essa dominância. Repare que o PIB chinês em 1995 era 2% do PIB mundial. Hoje está quase a representar 20% do PIB mundial, 19%, 20%. É uma trajetória absolutamente extraordinária. E se comparar aquilo que é o G7, o poder económico do G7, com aquilo que são os BRICS, hoje também com a África do Sul, em 1990, o G7 tinha 47% do PIB mundial. Os BRICS tinham 17%. Sabe o que aconteceu? Mas a China é hoje um país... Não, mas este aspecto... Deve ser... Diga. Este aspecto é importante. 47% do PIB mundial do G7 em 1990, 17% dos BRIC. No fim de 2023, os BRIC já tinham 32,5% e o G7 32%. É por isso que a China, legitimamente, diz que com este crescimento e com o poderio, nós temos que reconfigurar as instituições internacionais. Isso é um grande debate hoje, é que o planeta está sem governance. As Nações Unidas estão a caminho da sua irrelevância, como estamos a ver em todos estes conflitos. Portanto, tem que se reconfigurar e redesenhar como é que vamos governar o mundo neste século. Mas como é que vamos mudar as Nações Unidas se, por exemplo, os Estados Unidos não querem estar nesta discussão agora? Mas é por isso que esta coligação que lhe estou a falar das nações, da Europa, da China, com outras nações do mundo, tem que fazer o seu trabalho e depois vermos atentamente o que é que vai ocorrer nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, quando a própria população americana começar a entender que estas políticas que apoiou do presidente Trump são tiros nos pés da economia americana, causam sofrimento às pessoas, causam atraso e retrocesso civilizacional nos Estados Unidos, nós vamos ter, provavelmente, mutação das lideranças. E é por isso que a vida está sempre em aberto. Vamos agora para Portugal. Há pouco falámos em terras raras. Temos alguma coisa? Portugal tem alguma coisa nessa área? Tens falado muito no lítio? Sim. Portugal tem recursos importantes, tem das maiores minas de lítio na Europa, que estão localizadas no norte do país. Há dias a União Europeia aprovou 47 projetos estratégicos, 4 desses projetos são projetos portugueses, 1 de cobre e 3 de lítio. Portugal tem também as minas de cobre de Neves Corvo e o cobre é absolutamente essencial. Não há eletricidade no mundo sem cobre e, portanto, tem cobre, tem lítio. Na faixa piritosa ibérica, que vai do Alentejo para a Extremadura, em Espanha, nós temos também evidências de algumas ocorrências de terras raras que são importantes. E o que eu defendo, e portanto está no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, é que Portugal tem que desenvolver toda a cadeia, pelo menos do lítio, desde a extração, refinação, processamento e atenção depois à economia circular, à própria reciclagem, ter essa cadeia de valor no país. E foi por isso que nós também tentamos atrair empresas internacionais para fabricarem carros elétricos, baterias elétricas em Portugal, desde logo a Calbe, que é uma das maiores empresas chinesas, dos maiores fabricantes mundiais, que vai investir 2,2 mil milhões de euros em Sines, e é um projeto que está assegurado. O governo anterior trabalhou nesse projeto e estava praticamente finalizado e vai ser fulcral para o futuro. Estamos também a tentar atrair fabricantes internacionais para fazerem carros elétricos em Portugal. Temos numa das grandes agendas mobilizadoras do PRR, da Stellantis, que já está a fabricar carros elétricos em Mangualde, em Viseu. Atraímos também e estávamos em conversações com a Alta Europa para o carro elétrico, que se veio a concretizar agora e que estava muito avançada. Portanto, aquilo era uma competição dentro de todas as fábricas da Volkswagen no mundo para ver quem é que fabricaria o carro elétrico. E nós sinalizamos na altura, o governo anterior, nas discussões com a Volkswagen, que a fábrica de Palmela tinha muitas condições de excelência, de capacidade, e já tinha provado, e felizmente Portugal ganhou. É um país com futuro? É, sem dúvida. Portugal é um país com futuro e isso está ligado àquela... Ou um país em que as pessoas se formam e têm que ir viver para o exterior? Eu penso que não há muito esta noção. Portugal tem-se reinventado nos últimos anos.
tem reinventado a sua economia. Repare que 50% do crescimento económico na Europa está hoje em Portugal e na Espanha. 50% do crescimento económico. Isso quer dizer alguma coisa. Quando preparei a visão estratégica em 2020, pedido na altura pelo Primeiro-Ministro, procurei olhar para aquilo que podem ser as características diferenciadoras de Portugal do mundo. Portugal, ao contrário do que se diz que é um país periférico, mas é um país absolutamente central no Atlântico. O Atlântico, 95% do comércio mundial faz-se por mar. E os oceanos são também responsáveis pelos cabos submarinos. 98% da informação que hoje circula no mundo vem através dos cabos submarinos de fibra óptica. Portugal está no centro destas economias. Nós temos, a nível de cabos submarinos, a ligação com a América do Sul, um cabo que liga Fortaleza, que é o Ela Link, o Equiano, que liga Sines à cidade do Cabo, que são 11.700 km, que vai ter 15 ramificações no continente africano. Temos o Tu África e o Medusa para o norte da África e para a Ásia. O plano está a ser concretizado? Está a ser concretizado. Ou vamos ter que devolver dinheiro depois? Não, o plano está a ser concretizado, o país tem sido capaz de concretizar, não podemos ignorar que nós pela primeira vez tivemos 3 grandes projetos europeus em execução. O PT 2020, que acabou, e com bons resultados, inclusive resultados ao nível da economia, com contribuição para os drivers económicos, sobretudo ao nível das qualificações e do investimento na educação, que é reprodutivo em termos da economia, tem um efeito multiplicador de 7, cada euro que investe em educação pode ter um efeito na economia de 7 vezes, e portanto o outro é as infraestruturas produtivas e de transporte, tem um efeito multiplicador à volta de 2,6. E, portanto, isso está a fazer. Mas nós tínhamos o PT 2020, lançamos o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência e agora o PT 2030. O Plano Nacional de Recuperação e Resiliência são cerca de 22,2 mil milhões de euros que estão em execução. Este programa tem algumas questões que estão mais atrasadas, tem a ver com a saúde, com a habitação. É hoje o caso mais grave em Portugal. A habitação e a saúde. Sem dúvida, e fico muito triste porque quando olho para a execução do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência são também 2 setores em que há atrasos. Mas quando olha, por exemplo, para as agendas mobilizadoras, que são os tais projetos industriais, sempre liderados por empresas e grandes empresas, e isto é um aspecto fulcral para mudar a economia portuguesa, nós ainda temos em Portugal o síndrome do Portugal dos pequeninos, e portanto olhamos muito para as pequenas e pequeninas empresas e microempresas, e é fundamental apoiá-las. Mas nós nunca vamos conseguir competir no mundo se não tivermos grandes empresas. E estes projetos, essas agendas mobilizadoras, têm a caso da agenda da NOS, dirigida pela NOS, que é a Bineutral, que está a preparar toda a plataforma de dispositivos ciberfísicos para as cidades inteligentes. E na parte da mobilidade participa a Salvador Caetano. Salvador Caetano é a maior empresa do mundo no segmento dos autocarros para aeroportos e está já no âmbito da agenda a gerir... Portugal vai ser um país mais competitivo. Sim. E onde será melhor viver no futuro. Sem dúvida. Não tenho dúvida, se nós executarmos todos estes planos, vamos ser um país competitivo e um país que vai atrair muita gente, porque nós estamos a olhar não só para a transformação da economia tradicional, o têxtil, o calçado, a cerâmica, enfim, os componentes para a indústria automóvel, os moldes, mas também estamos a apostar nas novas tecnologias digitais e o que é que elas podem fazer. Há várias agendas mobilizadoras na área da saúde, como já mencionei, que aplicam as tecnologias digitais. A uma da Tecnopage foi considerada das empresas mais promissoras do mundo na parte dos biofármacos, já descobriu a cura para o pé diabético com base em produtos biológicos e registrou a patente. Tem, por exemplo, a agenda da Blue Pharma para a nova geração de medicamentos injetáveis complexos. Eles estão a trabalhar com moléculas pequenas, peptídeos, ácidos nucleicos. Nós estamos à frente nestas áreas em múltiplos domínios. Já lhe falei também da Neurospace, que é outro caso importante em que pode haver colaboração com a China. Nós temos 4.700 startups, empresas fundamentais em Portugal que estão em vários âmbitos de pesquisa e os portugueses têm essa capacidade de criar. O que é mais gratificante? A atividade privada ou funções governativas? O que é mais gratificante é a atividade privada. As funções governativas, e é por isso que eu escrevi o livro, é evidente que foi um privilégio participar no governo de Portugal, mas eu trabalhei durante mais de 30 anos em empresas privadas e nas empresas privadas está sempre preocupado em tem que pagar salários ao fim do mês, tem que olhar para o seu modelo de negócio, olhar para o mercado, ter uma visão de futuro. Na parte da administração pública não existe esta percepção. Voltar para o governo não está nos seus horizontes? Diga? Voltar ao governo não? Não, penso que já fiz a minha parte e eu já tenho 72 anos.
Mesmo para terminar esta conversa, ficaríamos aqui muito mais tempo. O mundo vai conseguir vencer Trump? Conforme já discutimos aqui, eu acho que há algumas possibilidades do mundo vencer se fizer as coisas corretas, mas também há grande possibilidade das coisas correrem mal. Como eu lhe disse, as perspectivas que existem para a economia americana é termos uma recessão no fim deste ano. 40% de probabilidade, diz a JP Morgan. Se isso acontecer, a economia mundial pode entrar aqui num período difícil de convulsão. E isso pode atingir Portugal, a Europa e a China. E o que é que isso representará, essa recessão? Ou pode vir? É a maior economia do mundo e não se esqueça que nós, quando estamos a discutir a passagem de uma era para outra, nós vimos de uma era de globalização acentuada, de integração crescente das economias mundiais, desenvolvimento do comércio, funcionamento praticamente quase perfeito das cadeias logísticas das supply chains, célebre modelo just in time, e hoje o que estamos a ter é fragmentação geopolítica, fragmentação geoeconómica, interrupção nas cadeias de funcionamento, decréscimo do comércio mundial. Se isto não for revertido, nós podemos caminhar para um mundo, digamos, de nacionalismo agressivo, de protecionismo e de crises económicas. Esperemos que isso não aconteça e aqui há algumas das soluções que discutimos para prevenir e evitar que isso aconteça. Professor António Costa e Silva, obrigado. Obrigado, eu. A partir deste momento, a entrevista com o professor António Costa e Silva está nas plataformas digitais da TDM. Regressamos numa próxima oportunidade.